Vinde a mim, você que está cansado. Cara, esse texto eu já li ele umas 10.000 vezes, já preguei ele um monte. Mas sempre aparece uma coisa nova. E eu te encorajo a ler a Bíblia repetidamente. Lê em loop. Terminou, começa, terminou, começa, terminou, começa, terminou, começa. Por quê? Porque você não é o mesmo todo dia. Porque toda vez que Deus fala, você muda. E quando você muda, você lê diferente. Você vê coisas novas. E eu comecei a ver um monte de dupla nesse texto, cara. Primeiro ele fala, vinde a mim vós. Ou seja, já tem uma dupla, vocês e Deus. Vinde a mim e nós seremos um. Amém? Eu e você, nós somos um baita de um time. Esse é o que Jesus disse. Permanecer em mim, porque sem mim nada podereis fazer. Aquele que está em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Sem mim vocês não podem fazer nada. Eu acho que já seria suficiente para eu agarrar com ele pro resto da minha vida. Porque sem ele eu não posso fazer nada. Vinde a mim você que está cansado e sobrecarregado. É o cansaço e a sobrecarga. Ou seja, tem uma situação e tem uma razão para estar nessa situação. É o cansaço e a sobrecarga. Eu te alivio. Agora eu acho lindo quando Jesus fala eu te alivio. Ele não está dizendo que eu arranco o peso de você. Ele diz eu te alivio. Sabe como é que eu imagino isso? Sou eu carregando uma baita de uma carga e vem Jesus e parece que coloca a cabeça debaixo do meu braço e me alivia. E eu falo, cara, acabou o peso, acabou a dor. É porque Ele agora está levando tudo. Ele levou o peso do mundo, Ele levou o peso do meu pecado, Ele levou o peso de tudo que te atrasava, que te travava. Ele levou tudo isso na cruz. Ele é forte pra caramba. Tomai sobre vós o meu jugo. E aqui eu entrava numa pira também, porque eu falava, poxa, o cara acabou de ser aliviado da sobrecarga e já toma logo um jugo. Mas não deu nem tempo de curtir. Já toma logo um jugo nas costas. Jesus falou, eu não vou jogar o meu jugo em você. Eu falou, toma o meu jugo. E o jugo é um apetrecho para dois, para que os bois trabalhem juntos. Toma o meu jugo. E Jesus se coloca. Cara, só um Deus muito grande para se fazer tão humilde e não perder sua grandeza. Toma o meu jugo, ou seja, tem um lugar para você trabalhar do meu lado. Aprende de mim, que sou manso e humilde. Tem outra dupla aqui. Manso porque sou humilde. Aprende de mim, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Ele é suave e Ele é leve. Ele repousa sobre nós. Sabe, a gente sempre pensa na descida do Espírito Santo. Se eu falar para você, descida do Espírito Santo, a primeira imagem que vem é Atos 2, e o Espírito Santo vindo como um vento impetuoso, e fogo caindo do céu, e pessoas falando em línguas estranhas, e uma loucura incontrolável tomando conta daqueles caras. Mas eu começo a pensar, antes disso, o Espírito Santo desceu sobre Cristo, na forma mais mansa e humilde, que é a forma corpórea de uma pomba. Um animal completamente manso encontrou o ser mais manso do universo, ao ponto que esse bicho que não faz mal para ninguém, exceto algumas coisas que, enfim, não é por maldade, acontecem quando ele sobrevoa. É incrível, não é? Se o carro é branco, é preto. Se o carro é preto, é branco. Esse é o único mal que uma pomba vai fazer para você. E sai com água. Não. Mas eu quero que você perceba que esse bicho que não faz mal para ninguém pousa, é o bicho mais assustado que tem também. Você não consegue pegar uma pomba, cara, porque ele se assusta fácil. De repente essa pomba vem e pousa sobre Jesus e permanece. É o símbolo da leveza sobre a leveza. Cara, eu não tenho desculpa para não ser como Ele é. Eu estou falando dele até agora, eu quero encerrar te falando de nós. Porque se nós somos os seus filhos, eu acho que você já entendeu qual é a nossa missão. Em qualquer ambiente, em qualquer lugar, em qualquer situação, tornar esse ambiente mais leve. Eu sempre tive crise com a minha música, por exemplo. Falei, cara, minha música é enjoada, as letras compridas. Cada vez eu estou baixando mais o tom porque eu não quero fazer força para cantar, velho. Nem banda eu quero mais, mexer com esses caras aí, velho. Meu violão encolheu. Não quero mais nada, me dá uma flauta. Se eu aprender a tocar flauta, me aguente. Mas eu comecei a perceber, cara, não tem a ver com som. Tem a ver com
a nuvem que você está e tipo, meu Deus, o que eu tenho experimentado do Senhor é tão leve que eu não quero mais suar nesse negócio. Eu quero simplesmente deixar fluir. Algo que flua de você, algo que saia de você naturalmente. E quando eu começo a discernir que o poder extremo do Senhor é completamente leve, eu entendo que eu não preciso mais fazer força, porque a minha força só atrapalha. Eu começo a perceber, cara, se eu simplesmente deixar Ele pôr na minha boca as suas palavras, cara, a minha palavra vai ser a palavra dEle. Certa vez eu ouvi um evangelista alemão que já foi promovido, já está com o senhor Reinhard Bonk. Eu tive uma conferência lá em Kansas que ele pregou. Já estava bem velhinho. E ele falou uma coisa incrível naquela noite. Ele disse que certa vez ele estava no sofá da casa dele e a presença de Deus encheu o lugar e Deus falou para ele uma coisa: filho, você sabia que a minha palavra na sua boca tem o mesmo poder da minha palavra na minha boca? E ele ficou em crise, ele falou: como assim, Senhor? E Deus continuou: porque é a minha palavra. A minha palavra tem poder. Libere vida. Sabia que você não precisa ser aquele profeta que revela o CPF das pessoas para profetizar na vida de alguém? Basta você abençoar e chamar o melhor, a existência, sobre aquela vida. E não é a respeito dessa pessoa ser transformada, é dela voltar ao original, porque no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, e nele estava a vida, e a vida é a luz dos homens. Ou seja, fala, cara, o que é que você está fazendo nessa situação? Isso não é você. Deus tem um plano para você, e esse plano é lindo. Ele é lindo. Sabe, quando a gente fala de uma coisa tão forte quanto a luz, e a gente se depara com o fato de que a vida nele estava a vida e a vida era a luz, ou seja, não tem separação de força entre vida e luz. Aí você fala, mas vem cá, a morte não mata a vida? Por causa do pecado a morte foi ativada, mas veio Ele, a própria vida veio em carne e venceu a morte, cara. A morte já não tem mais poder sobre a vida, porque a vida veio. Mas pessoas morrem todos os dias. Eu não estou falando dessa morte, querido. Para Deus isso não é morte, você sabia? Para Deus, esses que para a gente morreram, eles só dormem. Quando Jesus vai ressuscitar Lázaro, ele fala, nosso amigo Lázaro dormiu, vamos lá despertar ele. A filha de Jairo, que eu falei aqui, disseram, a menina morreu. Jesus falou, não morreu não, só está dormindo. Para Deus, só dorme. Aí você pensa, minha avó então, sua avó está dormindo. Sabe, a saudade é toda nossa. Quando eles acordarem, a gente vai estar acordando junto. Amém? Ele é a vida que venceu a morte, cara. A morte precisa acontecer para ser, a vida é. Esse é o nosso Deus, cara. É a Ele que nós adoramos. Foi Ele que fez a gente respirar de novo, como se a gente estivesse se afogando e de repente Ele arranca a gente de dentro da água. E o ar enche os nossos pulmões como no primeiro dia. Esse é o nosso Jesus, amém? É por causa dele que a gente está aqui hoje. Às vezes eu percebo gente que teve uma vida tão difícil. Eu já sentei em mesas, assim, bate-papo em igreja, em conferências, que vem aqueles homens de Deus que lidam na área da educação, na área do social, esferas da política, e vem falando dos problemas que estão enfrentando. Cara, as notícias são tão escabrosas que vai ficando aterrorizado. O que está acontecendo com os jovens do colégio, como a imoralidade entrou de tal forma. Cara, hoje uma artista pop é praticamente uma atriz pornô. Não dá para assistir um videoclipe mais hoje, porque é pornografia pura. Aí você pensa, cara, é isso que os jovens estão mergulhados. Você fala, cara, o que é que vai acontecer da próxima geração? Eu vou te dizer o que é que vai acontecer. Basta um encontro com a luz. Um encontro com a luz e as trevas não prevalecem mais. É um encontro com a luz e todas as cadeias caem. É um encontro com a luz e todas as vendas são rasgadas. É um encontro com a luz e as portas do inferno não resistem. Eu passei uma vida inteira amando maconha. Comia com farinha maconha. Eu cantava maconha. Eu vestia maconha. Meu cabelo era maconha. Aí um belo dia,
Depois que eu entreguei minha vida para Jesus e fui curado de enfermidade, eu estou lendo a Bíblia e fumando maconha. E de repente eu olho para o bagulho, para a Bíblia e falo, cara, eu estava preocupado porque era o último baseado que eu tinha. Eu estava fumando ele pensando, é o último, o que é que eu vou fazer? É o último, é o último, é o último. E daqui a pouco, cara, olha a leveza do Senhor. Deus só pode estar de brincadeira. Eu estou fumando bagulho, lendo a Bíblia, a presença de Deus encheu aquele quarto e Ele mudou o tom da minha frase. Eu comecei a falar, é o último. É o último. Pô, é o último. Eu estava preocupado, é o último. Não, agora eu estou dizendo, é o último. Eu fumei ele inteiro também, né? Eu falei, é o último, cara. Vou gastar esse negócio aqui que eu falei, não vai sobrar nada. Falei, queimei até as unhas. Terminei de fumar. Fiquei doidão. Com a Bíblia na mão. Eu estava tentando achar o cego de Jericó, eu não sabia onde ele estava. Eu estou olhando para o teto, o quarto todo enfumaçado. Falando, mano, parei de fumar. Falei, o que eu faço agora? Eu estava num hotel ali em Balneário. Eu não morava aqui ainda. Era um hotel colado no prédio do meu sogro e da minha sogra. A Ali estava lá na casa dos pais dela, eram umas 11h30 da noite. Eu tinha ido para o hotel só para fumar mesmo. Aí eu falei, vou ligar para a Ali. Peguei o telefone, liguei para a casa da mãe dela. Ela que atendeu o telefone. Amor? Oi, amor. Tudo bom? Ela, já tô indo. Aí eu falei, não é isso não, só queria te falar uma coisa. O quê? Parei de fumar. Ela fez 5 segundos de silêncio e falou, amém. Dia 4 de fevereiro de 2001. Eu nunca mais botei um baseado na boca. Agora, foi mais da metade da minha vida fumando maconha até aquele dia. Eu estava com 28 anos, eu tinha começado a fumar com 12, 13. Mais da metade da minha vida fumando maconha todo dia, o dia todo. Leve e poderoso. Último. O que você está dizendo mesmo? É o último. É o último. É o último. Leve e poderoso. Acabou. Sabe como é que resolve? É um encontro. Um encontro. Aí você fala, isso é tudo? Não, isso é só o começo. Não parou até hoje. Não parou até hoje. Todo dia ele fala uma coisa nova. Se eu ouvir o que ele fala, eu repito. Se eu ouvir o que ele fala, eu vou viver o que ele está falando. Porque essa palavra é vida. E vida é para ser vivida. Então eu preciso viver a palavra que é vida. Eu preciso andar na palavra que é luz. Ela é lâmpada para os meus pés, é luz para os meus caminhos. É o palco do Senhor. Ele joga um holofote em cima de você e diz, olha lá meu filho andando lindo. Por onde eu vou? Aonde tiver luz você vai. Às vezes ele vai jogar a luz num lugar de treva, mas lá tem treva, agora não tem mais. Eu joguei luz, ó. Vai e leva a luz, leva a leveza. Aonde você passar, aonde você encontrar seus amigos na rua, na padaria, na praia, em qualquer canto, velho. Em qualquer canto, esteja disponível, esteja aceso, esteja alerta. Não fique em stand-by, simplesmente esteja pronto. Saiba que um conselho de Deus é muito melhor que o seu. Por melhor que seja o seu conselho, o de Deus é melhor que o seu. O seu conselho, você pode ser até muito feliz no conselho que você deu. Agora, um conselho de Deus é vida. Bom, o que Ele fala acontece. Eu poderia ficar falando aqui a noite inteira, porque esse assunto não cansa. É a leveza dele. Eu peço para Deus fazer o que Ele já fez, manifestar a sua palavra. E eu creio que você deve estar experimentando essa leveza dessa palavra aqui agora. Sabe por quê? Porque essa palavra é viva. Não é uma informação, é a própria vida, da forma como ela veio.